olá você! Olha que belezinha. Close na camisa. Close na camiseta. Você que está conosco agora, ao vivo, Feira de Cursos e Profissões da UFPR. A Feira de Cursos e Profissões da UFPR. Venha. Essas colunas da sua camisa estão meio tortas. Você gostou? Tem alguma coisa a ver com a anatomia do... Que anatomia? Olha aqui o físico do sujeito. Não, senhor. Agora eu exijo retratação. Não me prejudica que ele é meu chefe. A fachada do UFPR tem 6 arcos agora. Eu exijo retratação. Não, claro. Não, tá bem. Veja só, não tem mais uma forma baulada. Essa forma baulada, ela volta um dia. Eu tenho certeza, um dia ela voltará. Mas por enquanto não. Você que está conosco acompanhando o nosso pré-ENEM deve vir para a Feira de Cursos e Profissões da UFPR. Venha porque vale a pena. Rua Alcides Vieira, Arco Verde, Jardim das Américas, campus da UFPR, CEPT, Setor de Educação Profissional e Técnica. E aqui você encontrará o Stand Eureka, já na entrada, ao lado da UFPR TV, na frente da editora, pertinho da grife, diante dos bombeiros, pertinho de psicologia, de letras, de medicina. Você encontra o nosso Stand Eureka para compartilhar com as pessoas. Então venha para cá, seja bem-vindo. Você que está agora conosco na TV Assembleia, está nos acompanhando na TV Assembleia. Venha, por favor, você tem um final de semana para visitar a feira. Domingaço feliz para visitar a feira. Horários das 8 às 18. 8 às 18, venha visitar a Feira de Cursos e Profissões, a 13ª Feira de Cursos e Profissões. Por isso a camiseta aqui homenageando a Universidade Federal do Paraná. Você é de outros estados, de outras bandas, você pode acessar o site e fazer sua inscrição para o vestibular. Concurso Vestibular UFPR, abertas as inscrições desde o dia 14 de agosto, vão até o dia 14 de setembro. Paulinha, como é ser aluna da Federal? Ser aluna da Federal é um privilégio, porque todo mundo quer entrar na Federal e a gente já está lá. Muito bem. Nós temos acesso... Não tem preço que vai ter pessoal na saída. Muito bem. Nós temos acesso aos melhores professores, né, do estado, professores excelentes. Alguns dos melhores. Alguns dos melhores. Corrigir. Laboratórios magníficos. A parte de física é sensacional. Os professores são ótimos pesquisadores. Tem planetário na Feira de Profissões. Tem greve? Mas e daí? Isso é parte do processo democrático. As aulas são melhores. É de graça. É de graça. Opa, isso é importante. Que tal? Tem RU por 1,30. Tá bom. 1,30. Tá bom. Beleza. Tem intercâmbio de graça. Tudo bom. Tudo Então bom. venha para a Feira de Cursos e Profissões. E aqui a nossa saudação especial àqueles colegas que estão militando por condições melhores na educação. Se a paralisação existe, ela existe por algum motivo. Nenhum professor decente faz greve ou faz qualquer manifestação sem que exista algo para ele reivindicar em favor da educação. E esse em favor, inclusive, é o salário de cada dia. Não dá para dizer que ser professor é ser missionário, é se entregar plenamente. Isso é parte do processo. Mas as contas, os compromissos, as famílias, os filhos, o aluguel, a luz, o telefone, a TV diante dele, os meios de comunicação, um jornalzinho, uma revista, um cinema, isso é parte componente da cultura. O professor é um intelectual, ele precisa sempre ter esse respaldo. Não venha com essa conversa de ser missionário. Ser missionário é uma parte bonita do magistério, mas existe a outra parte concreta, que é uma condição de trabalho e um salário digno. Fora disso, é besteira, é conversa para marreco dormir, certo? Gostou dessa, né? Se fosse para ser missionário, eu ia ser ermitão. Ó. Você já é Ficar isolado no resto do planeta. Meu malvado favorito. Sem pessoas por perto. Beleza, vamos trabalhar? Vamos trabalhar. Vamos ganhar um pãozinho? Vamos lá, aula para você, querida gente. Que satisfação. Há pouco eu estava em contato com a Paraíba, estava em contato com a Bahia, batendo papo com Santa Catarina, com o Pará. Certo? Pará, lá uma aluna chamada Amanda, batendo um papo conosco no Pará e com o Paraná, cidades como Ivaiporã e Biporã, gente que está se preparando para o Exame Nacional do Ensino Médio. E Carlos, meu amigo, nós estamos há praticamente 2 meses do Enem, acredite ou não, rápido, né, amigão? Eu estou praticamente 2 meses de poder dormir, então. Paulinha, quase 2 meses. Vamos trabalhar? Vamos trabalhar. Aula de hoje, linguagens, vamos ver quais as temáticas preparadas por Super Denise. Denise é aquela professora que tem um carinho especial por mim.
prepara 203 questões para resolver. E eu fico enrolando no começo da aula e não resolvo questão alguma. Então vai faltar tempo aqui, né? Variações linguísticas, Super Carlos, a internet e as relações sociais, expressões... Ah, Carlos conhece bem. Expressões politicamente corretas e preconceito racial. Existe e relações... isso, o que é? O que existe? Existe isso? O que, meu amigo? Preconceito? Não, o Brasil é um país que não trabalha o preconceito. O Marcos, eu sei que você faz isso há séculos, mas assim, quando eu comecei a dar aula, na época você pegava estagiários, como a Paula hoje está sofrendo um pouquinho, né? Um pouquinho. Mas assim, e a gente acabou estagiando num cursinho e por um acaso eu corrigia provas de redação. Sim. Mas dentro da minha área, matemática é uma beleza. E eu vi uma maravilhosa, assim, que falou assim, e era sobre preconceito racial. Preconceito racial. E a criatura começava assim, depois eu sei que você não vai falar sobre redação hoje, mas ele falou assim, eu lembro disso que faz quase 30 anos. Assim, eu estava nascendo. Eu não sou racista. Daí a continuação da frase assim, eu até teria um irmão negro. Essa preposição diz tudo. Se você não é racista, a tua preposição o é. Então, sem chance. Legal é que preconceito já foi tratado hoje também nas aulas anteriores, então... Eu não, porque eu tenho preconceito de situação. Casamento perfeito aí. Vamos adiante, segue o barquinho aí para nós. Então, temas da aula de hoje. Para de virar esse material aí. Muito bem. Maurício e o leão chamado Milor. Questão 122 do sistema prisional. Olha aí, prova de 2010. Um dia eu saio de 2010. É duro, né? Que você tem questões... Você também está assim, né? Não, mas tem curso de Enem ano que vem, né? Um dia eu saio de 2010. Barbaridade. É que são só 90 questões. Então, cá para nós, né? Tirando as de língua estrangeira moderna, sobram 80 para a gente resolver. No Carlos sobram 90. Então, haja questão, né, amigão? Tá bom. Haja questão para nós resolvermos. Vamos lá. Livro de Ana Flávia. Apaga isso aqui, Marcos, que isso aqui não está servindo para nada. Isso. Livro de Flávia Maria, ilustrado por cartonista, nasce como um dos grandes títulos do gênero infantil. Um livro infantil. Ai, cadê o ponto? Tá aqui o ponto. Isso não é um ponto, animal. Isso parece tudo menos um ponto. Vamos colocar um ponto. Agora apareceu um ponto. Nem tanto. Mas um livro infantil ilustrado por Milor há de ter alguma grandeza natural, um vício qualquer, que o destaque de um gênero que invade as livrarias. 2.000 títulos novos todo ano. Nem sempre com qualidade. Uma pegada que o afaste do risco de fazer sombra ao fato de ser ilustrado por Milor. Maurício. O Leão de Menino, da Kozak Naifi, 24 páginas, R$35, de Flávia Maria. Né? Então, tem essa pegada, né? Tem essa pegada diferente, esse livro dela, por assim dizer. Como qualquer outra variedade linguística, a norma padrão tem suas especificidades. No texto, observam-se marcas da norma padrão, que são determinadas pelo veículo que ele circula. Que é uma revista de circulação. Tá lá, disponível onde? Revista de língua portuguesa, tá? Mas tem essa pegada. Muito bem. Então, no texto, observam-se marcas da norma padrão que são determinadas pelo veículo em que ele circula, que é a revista de língua portuguesa. Entre essas marcas, que são orientadas pela norma gramatical brasileira, tá? Entre essas marcas, evidencia-se o quê? Muito bem, as marcas da gramática normativa, da gramática pura, essa gramática que é aplicada necessariamente. Então, entre as benditas, o que funciona? A obediência às normas gramaticais, com uma concordância em um gênero que invade as livrarias, seria isso? B, a presença de vocabulário arcaico. Escreva lá para nós. Arcaico quer dizer o quê? Antigo. Arcaico quer dizer antigo. Então, será que nós vimos algum vocabulário antigo ali? Necessariamente isso é marca e demonstração de que a linguagem foi explicada corretamente? Será que é isso? Cá para nós, hein? Cá para nós. C, o predomínio de linguagem figurada, como em um vício qualquer que o destaque. Vício também é um termo arcaico. Vício quer dizer o quê? Um caminho. Então, vício agreste, você vai lembrar de Olavo Bilac, falando sobre a língua portuguesa, a última flor do lácio, inculta e bela, és ao mesmo tempo esplendor e sepultura. Tem o vício, vício quer dizer tem o gosto, tem o caminho, tem o sabor. Claro, gostou dessa, né? O sabor foi muito bom para entender. Boa. D, o emprego de expressões regionais, como tem essa pegada regional. Se é regional de que lugar? De que lugar é o regional? Tem essa pegada regional. Não é regional. Tem essa pegada coloquial. Não confunda regional com
coloquial. Comecei a sentir o cheiro da resposta. Letra E, uso de termos técnicos como em grandes títulos do gênero infantil. Onde é que tem termo técnico aqui? Então, o que é que você está vendo? Que essa questão, propriamente dita, ela aponta, assim, ao menos 3 respostas, que são 3 alternativas que são esdrúxulas, estapafúrdias, bem sem graça. E 2 que até você poderia discutir um pouquinho. Vamos voltar ao enunciado. O enunciado pede, no texto, observam-se marcas da norma padrão, que são determinadas pelo veículo em que ele circula, que é a Revista de Língua Portuguesa. Entre essas marcas da norma padrão, evidencia-se, olha, só o primeiro... Eu ia dar um bico aí. Opa, a obediência às normas gramaticais, a presença do vocabulário arcaico, o predomínio de linguagem figurada, o emprego de expressões regionais, regionais, ou o uso de termos técnicos. Já matou a questão, já sabe. Já sabe. Então, o que predomina naquele texto? Você viu que sempre é possível, pelas primeiras situações, pelas primeiras palavras, evidenciar o que aconteceu. Você já respondeu e a tua resposta está ali. Obediência às normas gramaticais, como a concordância em um gênero que invade as livrarias. Perfeito. Porque a B está errada, apresente vocabulário arcaico, há de ter arcaico não tem nenhum vocabulário, aqui está furadinha a B. C, predomínio da linguagem figurada. Se é figurada, quer dizer a linguagem vaga, e não é o caso, porque vício é uma palavra antiga, mas ela está em pleno vigor, é sinônimo de caminho, de marca. Letra D, o emprego de expressões regionais não tem expressão regional em pegada, você viu isso conosco. Letra E, uso de termos técnicos, como não tem termo técnico aqui, como em grandes títulos. Então, olha, aparentemente, você diria assim, as 2 que você falou, 3 eu teria jogado fora, mas talvez eu ficasse ali com a questão do vício, né, que foi o que confundiu muita gente. E as pessoas acabaram anotando a letra C por causa do termo vício. Mas se você depurar um pouquinho, você verá que não tem essa história. Predomínio de linguagem figurada como em vício. Não é linguagem figurada. É porque aí, sabe o que foi? Que o elaborador imaginou aquele indivíduo que ficasse pensando muito no vocabulário termo vício, meio no vocabulário fraquinho. E ele diria que vício no poema... Era um vício? No poema é linguagem figurada. Tá. Então, esse tipo de questão, Carlos, ele pega aquele aluno que sabe bastante, que talvez lembrasse do poema que Olavo Bilac escreveu em homenagem à língua portuguesa e o sujeito anotasse a C, porque ele sabe além daquilo que está se pedindo, e aí é desnecessário. Então, a resposta é óbvia, está ali na letrinha A, que é o começo de tudo. Gostou dessa questão, Paulo? Não, 3 são ruins mesmo, tá? 3 são ruins. Mas sim. O vício, tenho certeza, pegou muita gente. Sobretudo aquele aluno que ficou idealizando muitas coisas, imaginando. Esse foi pego aí e perdeu a questão por causa disso. E às vezes é assim mesmo. Tá? O novo boca a boca. Opa, o novo boca a boca. Aí, tá? Tomara que não seja verdade, porque se for, os críticos comentaristas, os chamados formadores de opinião, todos corremos o risco de perder nossa razão de ser e nossos empregos. Há uma nova ameaça à vista. Dizem que a internet será em breve, já está sendo, o boca a boca de milhões. Pô, de quando é isso? Isso é de 2009, hein? O texto. Tá? Dizem que a internet será em breve e já está sendo boca a boca de milhões de pessoas. Isto é, vai substituir aquele processo usado tradicionalmente para recomendar um filme, uma peça, um livro e até um candidato. Não mais a orientação transmitida pela imprensa e nem mesmo as dicas dadas pessoalmente. Tudo seria feito virtualmente pelos mecanismos de mobilização da rede. Tá? Tudo pela rede. Você tem visto isso? A Primavera Árabe, ponto para você marcar, a Primavera Árabe de 2011 abriu um leque extraordinário de mobilização das pessoas. O que aconteceu no Haiti também havia feito isso com o terremoto, mas foi mais incidente no Egito, sobretudo quanto à queda, a derrocada de Hosni Mubarak, a partir daí nada mais existiu. As manifestações no Brasil 2015 são essencialmente convocadas pelas redes sociais. O foram em 2013, o foram em 2014, mas exponencialmente são em 2015. Tanto é que você já sabe, manifestações que aconteceram no último domingo
dia 16, já havia sempre pessoas, 5 mil, 8 mil, 10 mil que confirmaram presença. Então, e é claro, desses 10 mil, 8 mil, você tem ali um percentual de 10, 15% que vão, depende da situação, 20%, mas há uma mobilização por intermédio. Mesmo aqueles que não foram, eles afirmaram que, de alguma forma, estariam presentes e estavam presentes em pensamento, em reflexão, ideia e tudo mais, em consonância, se é que eu posso dizer. Então, a internet está fazendo esse boca a boca. Agora, não esqueça de um detalhe, vou provocar você, tá? Do ativismo de sofá, que diz que faz e não faz. No Vale do Anhangabaú, tá? Lá se vão tantos e tantos anos, nos idos de 1982, depois de 83, o que aconteceu? Manifestações pelas diretas já. E daí, caros amigos, não havia Twitter, não havia MSN, não havia WhatsApp, não havia rede social, havia assim, ó, telefone e boca a boca. E no Vale do Anhangabaú, mais de 1 milhão de brasileiros disseram assim, queremos votar para presidente, queremos votar para presidente, queremos votar para presidente. Aí, essa eu não vou deixar barato. E aí alguém vem dizer, volta dos militares. Você acredita em Papai Noel e é feliz? Você acredita que do coelho sai ovo de chocolate? Você acredita nisso? Mas a melhor foi a placa. Tá? Liberdade já. Golpe militar. Mas é perfeito. É perfeito. Ou um ou outro. Não. Os dois você cabem. não pode. Claro que cabem. Eu posso assobiar, chupar cana e andar de bicicleta com uma das mãos. E aí todo mundo é feliz, tá? Tá bom, vamos lá. Segue o barco. Gostou, né, cara? Você viu que o cara chegou... E nem falei nada. Hoje não sou eu, tá? Tá quieto. Tô quietinho. Segundo o texto, a internet apresenta a possibilidade de modificar as relações sociais, na medida em que estabelece novos meios de realizar atividades cotidianas. Nós estamos falando do quê? É uma questão que envolve as TICs, as tecnologias de informação e comunicação. Então, as relações sociais, na medida em que estabelece novos meios de realizar atividades cotidianas. A preocupação do autor acerca do desaparecimento de determinadas profissões deve-se a quê? Muito bem, segue o barquinho. Deve-se às habilidades necessárias a um bom comunicador. Olha só, as habilidades necessárias a um bom comunicador, a confiabilidade das informações transmitidas pelos internautas, ao número de pessoas conectadas à internet, aos boatos que atingem milhões de pessoas, ou aos computadores serem mais eficazes do que os profissionais da escrita. Olha só, que questão fácil e bobinha essa, né? No sentido de dizer assim, do grau de tranquilidade interpretativa. Vamos voltar ao enunciado? Só para você confirmar a tua resposta. A preocupação do autor acerca do desaparecimento de determinadas profissões deve-se aqui, né? Isso aí, justamente, deve-se aqui. Então, essa mobilização. O que é que se deve? As habilidades necessárias a um bom comunicador que podem ser comprometidos por problemas pessoais? É isso? Tem alguma lógica aí nisso? A confiabilidade das informações transmitidas pelos internautas que superam as informações jornalísticas. O que está errado aí? O termo superar. Você percebeu isso, não? O termo superar está totalmente equivocado. Uma coisa não exclui a outra. C. Ao número de pessoas conectadas à internet, a rapidez e a facilidade com que a informação acontece. Aos boatos que atingem milhões de pessoas, levando a população a desacreditar nos formadores de opinião, ou aos computadores serem mais eficazes do que os profissionais da escrita para informar a sociedade. Puxa vida! O que nós temos aí? Temos uma elaboração, no mínimo, complicada de cada alternativa. Eu sei que o elaborador fez assim, não sei se acontece isso em alguma situação de matemática, você percebe. Não. Ele quis complicar demais, o que era fácil. E ele acabou jogando tanta bobagem aí no ventilador que a questão não ficou boa. A anterior era boa, essa não é boa. Essa não é boa. Tá? Olha só a resposta dada como certa. Ao número de pessoas conectadas à internet, a rapidez e a facilidade com que a informação acontece. É o óbvio. Tá? Mas ele quis, isso aqui é tão óbvio, né? Mas ele quis complicar o quê? Ao falar assim, as habilidades necessárias a um bom comunicador. Claro que está errado. Isso aqui você joga fora. Depois a confiabilidade, superando. Essa palavra está toda errada, certo? Aos boatos. Trocou em boato, base.
Desacreditar os formadores de opinião? Não. E aos computadores serem mais eficazes? Não são mais eficazes que os profissionais de escrita, que os profissionais de escrita trabalham ali. Então é tão óbvia que você acaba marcando a alternativa C. Mas os outros enunciados foram muito ruinzinhos mesmo, né? Daí a questão ser vista como uma questão de grau fácil. Tá gostando delas, Carlos? Suaves, né? Essa não foi boa. Não gostei dessa aí. Essa foi aquela que você diz assim, eu tolero, né? Tolera a dita. Tudo bem, vamos nós. Agora só, combina com o que nós brincamos. O politicamente correto. Paula, defina, por favor, politicamente correto. Na tua compreensão matemática, física. Você fala que o outro quer ouvir. O que não atinge o outro. Para mim, você pode pensar o que você quer, né? Mas você não precisa falar. Mas então, antes de eu falar, eu tenho que perguntar. Não, é questão de bom senso, né, professor? Mas e qual é o limite do bom senso? Onde é que entra o bom senso? Esse é o ponto. Não é bom senso para A, não é para B. Aí vai a questão cultural, você não pode... Para você, politicamente correto, Carlos. É isso. Na verdade, você tem que ser assim um tanto quanto fora do contexto, né? Você tem que fazer o que o resto gosta, mesmo que não seja o que você quer. Pois é, mas às vezes... Só isso. Aí, beleza. Vem pra cá. Você fica no meio da multidão. O politicamente correto tem seus exageros, como chamar baixinho de verticalmente prejudicado. Que é bem pior, né? É bem prejudicado. Mas no fundo, vem de uma louvável preocupação em não ofender os diferentes. É muito mais gentil chamar estrabismo de idiosincrasia ótima. Com certeza. Você vai falar pro baixinho estrábico que ele tem isso. Ele vai dizer pra mim, olha, você... Por quê? Porque chamar vesgo é feio, né? Mas assim, vesgo é feio. Então você vai chamar como estrábico. Dá mais você dizer, não, você tem uma idiosincrasia. O que é idiosincrasia? É a sua maneira de ver as coisas. Então, se ele vê a coisa um pouquinho enviesada, é porque a maneira enviesada de ele ver a coisa. Aquela é a sua verdade. Exatamente. Então, tudo bem. Idiosincrasia ótica, do que de vesguice. O linguajar brasileiro está cheio de expressões racistas e preconceituosas que precisam de uma correção. E até as várias denominações para bêbado. Pinguço, bebo, pé de cana. Tem gente dando risada aqui no estúdio, hein? Poderiam ser substituídas por algo como contumaz etílico. Já pensou? Você vai chegar agora para o cara que está na rua zanzando, trançando as pernas. O senhor é um contumaz etílico. Não. Pare com o consumo do álcool. Ele tornará a sua vida algo desmedido, despropositado, equivocado, insípido, incipiente. Inodoro, incolor. Ele dirá o quê? Eu estou completamente bebo. É mais ou menos isso que ele dirá. Muito bem. Então, para lhe poupar os sentimentos. É óbvio que esse texto é meio que satírico, né? Por favor. Por favor. Tá, vem de quem? Do Luiz Fernando. O tratamento verbal dado aos negros é o melhor exemplo da condescendência que passa por tolerância racial no Brasil. Termos como crioulo, negão, etc., são até considerados carinhosos, tá? Do tipo de carinho que se dá a inferiores e, felizmente, cada vez menos ouvidos. Negro também é mais correto, foi substituído por afrodescendente, por influência dos Afro-Americans. Afro-Americans é bonito, né? E aí, como é que você é? Afro-Americans. Ficou elegante, né? Aqui ficou nada. Tá? Muito bem. Num caso de colonialismo cultural positivo, está certo enquanto o racismo, que não quer dizer seu nome, continua no Brasil. Uma integração real pode começar pela linguagem. Aí está o Luiz Fernando Veríssimo. Todo esse texto que você leu é para tratar da questão do politicamente correto. Agora vem o que se pede. Ao comparar a linguagem cotidiana utilizada no Brasil e as exigências do comportamento politicamente correto, o autor tem intenção de... Luiz Fernando. Oi? Acho que eu já resolvi. Já resolveu, né? Tem intenção de... Olha, observe, Carlos. Aí o verbinho, hein? Verbinho. Criticar o racismo. Defender o uso de termos. Mostrar que os problemas, tá? Beleza. Certo? Ou ele tem uma intenção de questionar a condenação. Ou ainda sugerir que o país adote. Tá? Agora nós vamos ler tudo. Muito bem. Criticar. Qual é a intenção do autor? Criticar o racismo declarado do brasileiro que convive com a discriminação camuflada em certas expressões linguísticas. Não, porque tinha o bêbado. Sem dúvida. Tinha o bebum. Defender o uso de termos que revelam a despreocupação do brasileiro quanto ao preconceito racial, que inexiste. Bom, só esse pedacinho final já diz tudo. Inexiste no Brasil. Tá? Olha a afirmação. Preconceito racial inexiste no Brasil. Será? C.
Mostrar que os problemas de intolerância racial no Brasil já estão superados e se evidencia na linguagem cotidiana. Você percebeu, né? Você percebeu? As duas são bem... Dá-lhe bobagem, dá-lhe bobagem. D. Questionar a condenação de certas expressões consideradas politicamente incorretas, o que impede os falantes de usarem a linguagem espontaneamente. Ou E. Sugerir que o país adote, além de uma postura linguística politicamente correta, uma política de convivência sem preconceito racial. Diga, Paula. O que os dois estão falando aí? Você estava chutando aqui, o que você acha que é? A gente entendeu o texto com um ar de ironia, Ironia, sem dúvida. Mas, vendo a resposta, Eu parece acho que é D, acho que é D. Não, mas ele é irônico. É irônico, mas é... É irônico. Certo vocês dizerem. Ele escreveu um livro que eu não indico para nenhuma pessoa. Você que está acompanhando, nunca leia As Mentiras que os Homens Contam. Não é. Esse livro é despropositado. Não vale a pena. Claro que ele diz verdades, né? Quando o sujeito chega tarde em casa, porque ele chegou, teve um motivo para chegar tarde em casa. Não há outra situação, não é, Carlos? Ele chegou porque ele afirma que chegou. Então é ironia do Luiz Fernando. É brincadeira, claro que o livro é ótimo, né? E vale a pena a leitura. Mas é ironia. Só que a resposta não é irônica. Tá? Então você vai ficar entre duas alternativas. A resposta correta está ali, olha. Sugerir que o país adote, além de uma postura linguística politicamente correta, uma política de convivência sem preconceito racial. Uma questão moral. Por que não pode ser? Bom, as anteriores vocês eliminaram. Tá? As três primeiras, as três primeiras vocês eliminaram. Mas não teria segredo. A D, criticar eu marcaria racismo. Não. Eu também. Defender o uso de termos. Não. Mostrar que... Não. Vocês viram que está errado. Mas eu gostei da D. Pois é. Mas veja só. Questionar a condenação de certas expressões consideradas politicamente incorretas. O que impede os falantes de usar. Ele não é condenação daquilo, ele queria trocar por. Exatamente. Foi um problema de exatamente. Olha, questionar a condenação. Ele não está questionando. Ele não faz um movimento de defesa das palavras, das expressões. Não é uma bandeira de exaltação do falar qualquer coisa. É algo superior a isso. Que é a igualdade entre as pessoas. Mas muita gente teria marcado a letra D como resposta correta. Eu e a Paula, por exemplo. Pois mas invariavelmente é assim. Você poderá ficar mesmo entre duas alternativas. Agora, aí é necessário mastigar um pouquinho mais, depurar o que se pede necessariamente para você chegar à resposta certa. E aí você tem a resposta corretinha, redonda. Tá? Muito bem, vamos para a questão 125. Eu disse, né? E a Denise é tão legal que ela prepara ainda as questões quilométricas, né? Porque a prova de linguagens é assim, você percebe, não tem sossego, né? Uma maior que a outra. Diego Souza ironiza a torcida do Palmeiras. Hoje o Diego Souza está jogando no Sport do Recife. Recife. Está aí. Diego Souza ironiza a torcida do Palmeiras. Palmeiras venceu o Atlético Goianiense pelo placar de 1-0. Um gol no final da partida. O cenário era para ser de alegria, já que a equipe do Verdão venceu e deu um importante passo para conquistar a vaga para as. Mas não foi bem isso que aconteceu. Tá? Para as o quê? Tá, não foi isso que aconteceu. O meia Diego Souza foi substituído no segundo tempo, debaixo de vaias dos torcedores palmeirenses, e chegou a fazer gestos obscenos respondendo à torcida. Ao final do jogo, o meia chegou a dizer que estava feliz por jogar no Verdão. Tá? Tudo bem? Coisas de futebol, coisas da vida. Né? O cara beija o escudo hoje, amanhã odeia a equipe. Né? Tá, coisas da vida. Eu não estou pensando em sair do Palmeiras, estou muito feliz aqui disso, já saiu. Perguntado sobre as vaias da torcida enquanto era substituído, o Diego Souza ironizou a torcida do Palmeiras. Vaias? Que vaias? Ironiza o camisa 7 do Verdão, antes de descer para os vestiários. Tudo bem? Tudo bem. A progressão textual realiza-se por meio de relações semânticas. Relações semânticas, escreva lá no seu material, são relações de sentido e muitas vezes de significado. Sentido e significado. Belezinha, tá? Usou isso aqui, sentido e significado. Tais relações podem ser claramente apresentadas pelo emprego de elementos coesivos. Coesão é ligação. Vai, anote aí para nós. Coesão é o quê? Coesão é ligação. Para as semifinais, professor. Isso. Para as semifinais. Ficaram com fome ali para as semifinais do campeonato. Tudo bem. Isso deve ter sido na Copa do Brasil, né? Porque se tem semifinal é a Copa do Brasil, certamente. Obrigado, querida. Ou a não ser explicitadas. No caso da justa posição. Então, outro termo aqui, justa posição. Posição que está encaixada.
considerando-se o texto lido. É uma questão um pouquinho mais densa essa. Tá? Por quê? Porque envolve um viés gramatical que deve ser observado ao longo do texto. Então, é uma questão um pouquinho mais densa. Deve ser, vamos pegar azul. Então, no primeiro parágrafo, conectivo. Conectivo é o elemento de ligação. No primeiro parágrafo, puxa a flechinha, já que. O conectivo está aqui, é o já que. No primeiro parágrafo, aí você tem o conectivo mas. Mas é um conectivo que está sendo, ele é adversativo, que ele explicita uma relação. Depois, entre o primeiro e o segundo parágrafos, o que é que eu tenho aqui? Está implícita a relação de causa. No quarto parágrafo, o conectivo, enquanto estabelece esta relação. Olha aqui, o enquanto, uma relação de explicação. Uma coisa enquanto outra está acontecendo. Por fim, o conectivo entre o quarto e o quinto parágrafos está implícita uma relação de oposição. Eu quero voltar ao quinto parágrafo para eu ver essa relação de oposição. Tá lá? Tudo bem? Ela chegou ali, o meia chegou a dizer, então aqui semifinais. Tá? Aqui Paulinha viu para as semifinais, exatamente isso, tá? Segue o barquinho ali para nós. Então aí segue e você tem e aqui é o que nos interessa, que Vaias ironiza o camisa 7 antes de descer para os vestiários, enquanto era substituído. Aí você tem ali a oposição, certo? A oposição ou a ironia. O que eles quiseram fazer aqui no enunciado desta questão? Trabalhar com as relações de ligação, os conectivos, as conjunções coordenadas e as conjunções subordinadas. Vai a dica para você. Enem gosta muito de conectivos. Enem gosta muito de conjunções. Invariavelmente as conjunções aparecem mesmo. Por quê? Porque elas apresentam uma relação. Esta relação nas coordenadas ou nas subordinadas. Gramática pura. Gramática que você precisa saber. São as classes gramaticais. Olha a resposta certa ali, Carlos. Não. Entre o primeiro e o segundo está implícita a relação de causa. Uma coisa levada à outra. Por que a primeira está errada? Porque o já que marca uma relação de consequência. Não. Esse já que não marca uma relação de consequência. E sim, uma vez que as coisas acontecem, mais causa do que consequência. Está buscando o referente. O mas não explicita uma relação de adição. Essa aqui é a pior de todas, mas é uma adversidade. Não é mais, né? Exatamente, alguns são pegos assim. Isso mesmo. No quarto parágrafo, enquanto estabelece uma relação de explicação. Não. O enquanto, explicação seria o pois, sobretudo o porquê. Pois ou porquê. Beleza? Entre o quarto e quinto parágrafo, implícita a relação de oposição. Não tem oposição aí. Então, por eliminação, resposta certa, alternativa C. A causalidade está manifestada ali no primeiro e no segundo parágrafos, o porquê dele ter sido irônico e ter rejeitado as vaias. Tá? Isso, e aí vamos para a última, dá tempinho. Olha aí, só aprofundar o tema, boa. Tem tempinho, só tema só da aula, aprofundar. Linguagem alterada, aí nós temos o quê? Universo GLS, as cantigas de roda, antes o que era politicamente correto, né? Então, atirei o pau no gato, mas o gato... Agora, não atirei o pau no gato, porque isso não se faz e tudo mais. Perdeu a graça, né? Eu ouvi essa música aí no desenho da Turma da Mônica. Questões raciais. Antes preto, neguinho, agora negro afrodescendente. Universo GLS, antes homossexualismo, depois homossexualidade, porque o sufixo ismo remete à doença. E pessoas com mais de 60 anos, antes velho, agora idoso, pessoa de terceira idade, da melhor idade ou da maturidade, ou pessoa Carlos. Então, mais ou menos... Opa, não. Tá bom. Podia deixar essa, né? Então, aí para você aprofundar a nossa temática, o que é que você tem aqui? Elementos de coerência e coesão em um texto. Você vai para o Info Escola, depois as variações linguísticas. Excelente essa dica da professora Denise, com variações linguísticas e as expressões politicamente corretas, mais ainda para você observar o que existe hoje nos stand-up comedies e coisas correlatas. Olha, vale muito a pena dar uma chafurdada aí nesse meio, brincar um pouquinho nesse métier, para que você esteja a par das coisas. Certo, Carlos? Gostou dessa, né? Paulinha também, olha. Acredite ou não, consegui vencer a aula. Olha
Olha só. Tá, viu? Eu dou ajuda Sensacional. para Só sucesso. Consegui vencer. Tem mais alguma coisa aí? Não, venceu a aula mesmo. Não, né? e você até conseguiu fazer a sugestão dos links. Isso aí, raríssimo. Hoje foi perfeito. Tá ensinando bem o professor. A você que está conosco, o Carlos sabe tudo. A você que está conosco, grande abraço. Amanhã, aquela família simpática do Jaime Marineiro. Vem aqui. Vem aqui. Então, você dá risada, não fala nada. Não. Vem aqui. Então, Jaime, você terá o professor Jomar Jaime. junto? Não, o Jomar já veio na semana. Você terá o professor Jaime, a presença do professor Pedrão, quem mais aqui? O Geraldo, sei quem montou Papai horário. Smurf, e terá ainda a presença do Fabiaço na Educação Física. Boa semana a todos e até a próxima. Feira de Cursos, não perca, venha aqui, a Feira de Cursos.